Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis, bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado que vai gerar aqui e agora uma profunda mudança em sua vida. Eu vou entregar a segunda parte da mensagem, as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Eu fico imaginando aqui e agora. Você é feliz? Você quer receber a maior alegria quando nos intitulamos seguidores de Cristo Jesus, o Nazareno? Estamos dizendo que o seguimos e vivemos como Ele, Cristo Jesus, viveu e o que Ele, Cristo Jesus, ensinou. Você já pensou nisso? Em todos os momentos, Cristo Jesus estava ensinando ao povo como ser melhor, como voltar e viver com Deus. Cristo Jesus transformou a vida de muitas pessoas. Se eu e você somos seguidores de Cristo Jesus, temos o dever de levar adiante sua mensagem a todas as pessoas, principalmente aos mais necessitados, pois estes precisam mais de ajuda, assim como Jesus Cristo Nazareno disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Você está ouvindo as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Eu fico pensando, o Evangelho de Cristo Jesus abre as portas da salvação para os que se consideram pecadores. O evangelista Marcos diz em Marcos, capítulo 2, versículo 17: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Viu só que notícia boa? O que Cristo quer dizer? Eu fico pensando, a figura usada por Jesus Cristo Nazareno tem uma mensagem clara. Em primeiro lugar, só
os que se reconhecem doentes e pecadores têm consciência da necessidade da salvação da alma. Só uma pessoa doente procura o médico. Só uma pessoa consciente do seu pecado busca a salvação da alma. Não há fé sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Você já parou para pensar nisso? Ninguém busca água sem sentir sede, nem anseia pelo pão da vida sem fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo Jesus, precisa primeiro sentir-se carente da graça de Deus. A salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas aqueles que são indignos estão em situação desesperadora. Viu só que notícia boa? Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio para salvar os perdidos. Cristo Jesus veio para salvar os pobres. Cristo Jesus, o Nazareno e Filho de Deus, veio para salvar os sofredores, famintos e sedentos. Você consegue aqui agora imaginar cada detalhe? Cristo Jesus não veio ao mundo apenas para ser um legislador, um mestre, um rei. Ele veio como o médico da nossa alma, o nosso Redentor, Cristo Jesus. Aleluia! Cristo Jesus nos conhece, Cristo Jesus nos ama, Cristo Jesus nos cura, Cristo Jesus nos perdoa e nos salva. Cristo Jesus é a única esperança. Louvado seja Deus! Você está ouvindo as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Só os que se humilham podem ser salvos. A atitude dos escribas e fariseus era de soberba e altivez. Eles se consideravam bons e justos. Os escribas e fariseus olhavam com desdém os publicanos e pecadores e se vangloriavam diante de Deus por suas virtudes. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas a única pessoa pela qual Cristo Jesus nada faz é aquela que se julga tão boa que não necessita de que ninguém a ajude.
essa pessoa levanta uma barreira entre ela e Cristo Jesus e assim fecha a porta do céu com suas próprias mãos. Você já pensou nisso? Há 3 tipos de pacientes que Cristo Jesus não pode curar de suas doenças. Primeiro, aqueles que não conhecem. Segundo, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele. E aqueles que não admitem que necessitam dele, Cristo Jesus. Você está ouvindo aqui agora as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Pense nisso. O Evangelho abre as portas para uma vida de jubilosa celebração. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Marcos 2, 19. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Marcos capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico pensando, a religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado e os ritos sagrados em instrumento de tristeza e opressão. Os discípulos de João e os fariseus ficaram escandalizados com o estilo de vida dos discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os fariseus jejuavam para mostrar sua piedade, os discípulos de João para mostrar a tristeza pelo pecado. A palavra aramaica para jejuar tem o sentido de estar de luto. Os judeus, quando jejuavam e ficavam tristes, tinham a intenção de conseguir algo de Deus. E o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3 diz: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? A Bíblia diz, e eu acredito. Os fariseus perguntaram a Cristo Jesus num tom de provocação e censura: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: porventura podem jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Marcos capítulo 2, versículo 18 a 20. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, esse episódio nos enseja 2 lições importantes. A religião pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador.
É bom destacar aqui agora que Cristo Jesus não estava contra o jejum. Cristo Jesus, ensinou e jejuou 40 dias e ratificou o jejum voluntário. Moisés jejuou 40 dias no Horebe. Patriarcas, profetas, reis e sacerdotes jejuaram. Deus ordenou o jejum como importante exercício devocional. Cristo Jesus e os apóstolos jejuaram. A Igreja de Deus, ao longo dos séculos, tem jejuado, mas nesse momento, no contexto de capítulo 2 de Marcos, Cristo Jesus denunciou um jejum dos hipócritas que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O jejum dos escribas e fariseus era um ritual para sua própria exibição e não a expressão do sentimento da alma, do coração. Pense nisso. A vida que Cristo Jesus, o Nazareno, oferece aqui e agora é como uma festa de efusiva alegria. Marcos capítulo 2, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar? Eu fico pensando, a vida cristã é como a festa de casamento e não como um funeral. A festa de casamento é uma celebração de alegria e não de tristeza. A piedade farisaica era medida pela tristeza do jejum. A piedade cristã manifesta-se na alegria da presença do noivo com a igreja. As bodas do casamento era a semana mais feliz da vida de um homem. Para esta semana de felicidade, os convidados especiais eram os amigos do noivo e da noiva, chamados de os filhos da câmara nupcial. Os convidados às festas de bodas estavam dispensados da obrigação de jejuar. Cristo Jesus compara os seus discípulos como os convidados para a festa das bodas. Cristo Jesus veio para nos trazer vida abundante. A vida cristã deve ser a fruição de uma alegria inexplicável e cheia de glória. A vida cristã é como um casamento com Cristo Jesus. Estamos comprometidos com Ele, Cristo Jesus, o Nazareno. Você está ouvindo as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Eu fico imaginando, hoje celebramos a alegria da salvação, mas um dia entraremos na casa do Pai, na glória celeste. Estaremos para sempre com Ele, Cristo Jesus. Essa nova ordem trazida por Cristo Jesus, o Nazareno, deixa para trás o legalismo fariseu, inaugura um novo tempo de liberdade e vida plena.
A vida que Cristo Jesus oferece está trazendo alegria para o triste, cura para o enfermo, libertação para o endemoniado, purificação para o leproso, pão para o faminto e salvação da alma para o perdido. Louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo Jesus abre as portas para uma vida radicalmente nova. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odores. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Eu fico pensando, a vida cristã não é um remendo ou reforma do que está velho, mas algo totalmente novo. Um remendo novo num pano velho abre uma fissura ainda maior. Você sabe, o cristianismo não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo das práticas judaicas. A vida cristã não é apenas um verniz, uma criação de uma estrutura rota, mas uma nova vida, algo radicalmente novo. Eu fico imaginando, na época de Martinho Lutero, não era possível remendar os abusos doutrinários da Igreja Romana. Era necessário iniciar uma volta ao cristianismo primitivo. O vestido velho é o velho sistema da lei e os velhos costumes do povo judeu. A salvação que Cristo Jesus oferece são as vestes alvas e a justiça de Cristo Jesus, o Filho de Deus, são linho finíssimo. Em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo totalmente novo. O Evangelho transforma e liberta. O Evangelho de Cristo Jesus é a palavra da vida. O judaísmo, com seus preceitos legalistas, é letra morta. O Evangelho de Cristo Jesus liberta, o legalismo mata. O Evangelho de Cristo Jesus, o Nazareno e Filho de Deus, salva. O legalismo faz perecer. Você já parou para pensar nisso? O Evangelho de Cristo Jesus abre as portas da liberdade para os prisioneiros do legalismo. Marcos capítulo 2, versículo 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Vale a pena ouvir. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome,
ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também ao que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A Bíblia diz, e eu acredito. O Evangelho abre portas da liberdade para os prisioneiros do legalismo. Pense comigo. O sábado judaico tinha se transformado num carrasco do homem. Ele era um fardo insuportável em vez de ser um elemento terapêutico. O sábado judaico era um fim em si mesmo, em vez de ser um instrumento de bênção para o homem. Por essa causa, os fariseus, ao verem os discípulos de Cristo Jesus colhendo e comendo espigas nas searas em dia de sábado, debulhando-as com as mãos, advertiram a Jesus nesses termos: vê, porque faz o que não é lícito aos sábados. Eu fico pensando, esse incidente oportunizou Jesus Cristo Nazareno de ensinar várias lições importantes. O conhecimento da palavra é o meio de nos livrarmos do legalismo. Marcos 2,25 diz: mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, o templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Jesus Cristo Nazareno cita a Escritura para os fariseus e mostra como Davi quebrou a lei cerimonial, comendo com seus homens os pães da proposição, só permitido aos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam comer esse pão da proposição, mas a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12,5. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12,6. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 12,7. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12,8, a Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando aqui agora, se Davi tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais divinamente ordenadas quando a necessidade exigia, não teria Jesus Cristo, Filho de Deus, no sentido mais evidente, o direito, sob as mesmas condições de necessidade,
de deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados feitos pelo homem. Você já parou para pensar nisso? O senhorio de Cristo Jesus traz liberdade e não escravidão. Marcos 2:28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Seu senhorio não é escravizante nem opressor. O legalismo é um caldo mortífero que envenena, asfixia e mata as pessoas. O legalismo é vexatório e massacrante. O legalismo chegou ao ponto de transformar o que Deus criou para aliviar o homem, o sábado, no tirano cruel. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para estabelecer sobre nós o senhorio de amor. Eu fico pensando, quanto mais servos de Cristo Jesus somos, mais livres nos sentimos. Cristo Jesus é maior que o templo. Cristo Jesus é maior que o sábado. Cristo Jesus governa todas as coisas. Ele é o Senhor soberano. Como você se sente agora? Você sente que está preso ao legalismo, a uma religião? Ou você se sente que está livre, transformado, salvo, liberto, justificado em Cristo Jesus, está na igreja verdadeira, a igreja de Cristo Jesus, o Nazareno? Você está ouvindo as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Ou você sente que a sua alma está condenada pelo pecado? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma.